Olá, mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e todas. Estamos aqui dando continuidade à disciplina de Panorama do Novo Testamento, a nossa segunda aula, e eu te convido nesse momento a refletir mais uma vez na continuidade desse estudo sobre o panorama histórico, ou o período interbíblico ou intertestamentário, onde acontecem coisas muito importantes, principalmente no aspecto histórico. Por que esse aspecto histórico é importante, Demétrios? Porque vai mostrar para vocês elementos fundamentais para compreender o próprio ministério de Cristo, por que é que ele veio, né, por que é que ele chegou nesse tempo, por que é que a Bíblia diz que ele chegou na plenitude dos tempos. Então, compreender o elemento histórico é compreender a própria história do ministério de Cristo e entender por que ele chegou no kairos de Deus, né, na plenitude dos tempos ou no tempo oportuno, como o texto de Gálatas também nos convida a pensar. Então a gente vai começar a entender todas essas questões históricas, porque se não compreendermos isso, o Novo Testamento ele fica sem muita compreensão, porque as narrativas de Jesus, o discurso dele e tudo aquilo que ele fala a respeito dos profetas, perderia o seu sentido, até porque muitas profecias se cumprem no Novo Testamento e o próprio Jesus Cristo as cita como fundamentais para esse processo. Então você está convidado a pensar nesse momento sobre isso. E a gente tem que começar lendo a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Muitas outras profecias falavam do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Mas eu gostaria de citar essa profecia de Miqueias, que diz o seguinte: reúna as tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face como uma vaga. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos dos governantes voltarão para unir-se aos israelitas. Aqui é uma profecia dentre muitas que foram citadas pelos profetas a respeito da vinda do Filho de Deus, da vinda de Jesus. E esse conteúdo profético é muito importante. Só o que é que vai acontecer? Começa aí um período que a gente chama de intertestamentário ou de período interbíblico. Ou seja, os profetas vão silenciar a sua voz, mas a história ela continua a acontecer. Né? Foram 400 anos e as pessoas chamam, né, os teóricos e teólogos chamam de silêncio de Deus. Por quê? Porque nesse período não houve nenhuma profecia, mas muitos elementos históricos acontecem aí preparando o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Então, que fatos, pastor Demétrios, aconteceram que prepararam o caminho para a chegada de Jesus Cristo? Sobre isso nós vamos conversar. O que aconteceu entre Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, e João Batista, que é o profeta que inicia o Novo Testamento, né? Falando de Jesus, falando que Jesus estava por vir, é a voz que clama no deserto, preparando as veredas, preparando os caminhos. Então o que é que acontece entre esse período e o elemento João Batista que aparece aí anunciando que Jesus estava próximo, né? Mas um outro texto também importante para a gente pensar está em Gálatas capítulo 4, do 4 ao 5, que diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou trabalhar esse texto separadamente para você compreender melhor, que é a base para o nosso estudo, né, de hoje, que é a nossa segunda aula sobre o panorama do Novo Testamento. Diz o seguinte, para você entender melhor o texto: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o momento histórico exato, era para Jesus vir naquele tempo. As profecias apontavam para aquele momento. Era o início da era messiânica, né? O tempo dos profetas havia acabado, era mais uma era que havia deixado de existir, e a hora começava a era messiânica. O Messias se apresentava ao mundo. O Filho de Deus agora se apresentava na forma de carne, habitando entre nós, para começar o seu ministério. Deus enviou o seu Filho, ou seja, sua missão não era de origem terrena, era de origem divina. Jesus decide estar entre nós, decide morrer por mim e por você.
Então era um projeto de Deus e não um projeto terreno. Nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Mostrando a humanidade de Cristo. Se ele descesse apenas como um Deus, apenas como aquele rei que viria, as pessoas não se identificariam com ele. Então ele vem para se identificar com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele se fez carne, ele se fez humano, ele se esvaziou de tudo aquilo que era divino para se relacionar conosco. Então Jesus foi extraordinário nesse processo. Também o texto diz, nascido debaixo da lei, ou seja, com suas responsabilidades e fardos. A gente já conversou na aula passada que tudo vai se cumprir em Cristo, né? A lei se cumpre em Cristo porque Cristo é perfeito e a lei era imperfeita. Não haveria condições nenhuma do homem ser salvo ou liberto por ela. Então, Cristo nasce debaixo da lei. Ele cumpre os aspectos da lei até que inicia o seu ministério, a fim de redimir o que estavam sob a lei. Olha que coisa extraordinária. Jesus nos liberou dessas exigências, removendo a ideia de que a lei transmitisse vida, porque a lei só apontava os nossos pecados e mostrava o quanto nós éramos imperfeitos. Mas Jesus vem, o que era perfeito, o que cumpre toda a lei, e mostra que é possível se relacionar com Ele, não através da obediência à lei, mas uma lei que seria internalizada no coração e que mudaria a nossa história de relação com o Pai. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Como? Pela graça, nós fomos adotados através da graça para amadurecermos a nossa fé através da santificação em Jesus Cristo. Então tudo se resume nesse versículo. Você vê aí que há toda uma explicação para tudo aquilo que Jesus veio fazer quando veio na plenitude dos tempos ou no Kairos de Deus. Aí só uma explicaçãozinha, um pequeno panorama aqui cronológico e situação política também para você entender. O Antigo Testamento, né, ele é escrito nesse período, entre 1700 a.C. até 430 a.C. O período interbíblico acontece entre esse 430 anos de Cristo até 30 depois de Cristo. A partir daí, Jesus Cristo inicia o seu ministério e aí o Novo Testamento começa a ser escrito a partir da sua morte. O Novo Testamento é de 30 depois de Cristo até 100 depois de Cristo, quando tudo é escrito, tudo é falado a respeito de Jesus Cristo e do seu ministério aqui na Terra. E a situação política, o que é que aconteceu nesse período, né? Acontece primeiro o domínio Medo-Persa, que é quando Nabucodonosor é destruída, a Babilônia é destruída, e aí começa o período de domínio Medo-Persa, que acontece com Ciro o Grande e Dario o Grande, né? Foi um período que demorou muitos anos, e aí depois aparece a figura de Alexandre o Grande, começa o domínio grego, né? Começa a helenização, inclusive, da cultura judaica, muita coisa vai acontecer aí, quando a Grécia domina o cenário mundial. Depois vem o período dos Macabeus, com Judas Macabeus, que é um período de muita violência, de muita guerra, de muita morte, e da luta pela reconquista também do templo. E aí, logo após isso, acontece o domínio romano, que durou muitos anos, né? Acontece de 66 a.C. até o tempo de Cristo, com muitas coisas acontecendo, com muita perseguição, com muitas mortes, mas também com muitas coisas boas acontecendo para que o ministério de Cristo fosse facilitado. Mas vamos lá entender as influências e tudo que acontece nesse período. Primeiro, a influência dos persas, que a gente pode chamar aqui de uma atmosfera religiosa. O que é que acontece aqui? Primeiro, eles libertando os judeus do cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos, conforme havia sido pronunciado pelo profeta Jeremias. Depois de 70 anos de cativeiro babilônico, vem aquele domínio Medo-Persa, né? E aí o povo é libertado e é liberado para vir para Jerusalém. E aí muita coisa começa a acontecer a partir disso. Então essa atmosfera religiosa começa a acontecer. As sinagogas, elas são criadas depois que o povo retorna do cativeiro babilônico, né? Pois não havia templo. Então havia a necessidade do povo se reunir, pois o templo havia sido destruído, e eles não haviam lugares, né? Nenhum lugar para que eles pudessem se reunir e cultuar ao Senhor. Então a sinagoga começa a ter um papel fundamental. E o começo da lei oral, ou seja, interpretação e aplicação da lei na vida diária. Na sinagoga era interpretada, era explicada a lei, e as pessoas começavam a praticar essa lei no dia a dia, nos seus relacionamentos em comunidade, como deve ser também
as Escrituras Sagradas. A gente tem que ler a palavra, interpretar os textos bíblicos e aplicar a nossa vida diária, o que não acontece com a maioria de nós. Muitos até leem, muitos até interpretam, mas não aplicam a sua vida diária. Sem essa aplicação, o estudo da palavra de Deus perde também o seu sentido. O que é que acontece também? A reconstrução do templo de Jerusalém na época de Esdras, através do rei Dário. Está aí em Esdras no capítulo 6. Você vai ver que é permitido a reconstrução desse templo e aí o povo vai ter novamente um lugar para adoração. Autorizado também o povo judeu a restaurar a lei e o sinédrio no reinado de Artaxerxes, está lá em Esdras, no capítulo 7. Então, nesse período persa, isso também é possibilitado, de restaurar a lei, o sinédrio, que era uma espécie de supremo tribunal, onde as decisões aconteciam, onde as pessoas eram julgadas, onde as decisões eram tomadas com relação ao povo judeu. E é permitido também que os muros da cidade santa fossem reconstruídos por Neemias. Então, as coisas começam a acontecer. Vocês estão vendo? A sinagoga, a lei, o retorno do cativeiro babilônico, a reconstrução do templo, e aí começa a acontecer um novo tempo para o povo de Israel. E outra coisa também que acontece de importante é o desenvolvimento de um avançado sistema de correios. Ou seja, as notícias agora, elas ocorriam de forma muito mais rápida, Em Esté 8:10 você vai ver isso, Que há a construção de estradas, a construção de novas possibilidades, das mensagens, através dos mensageiros que iam a cavalo, poderiam chegar de forma muito mais rápida, e isso vai ajudar muito na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, inclusive no deslocamento deles para outras cidades. Qual a influência dos gregos nesse período? Aí a gente vai pensar aqui a partir de uma atmosfera intelectual, ou seja, a língua grega, por exemplo, passa a ser uma língua universal e oficial, que favorecia inclusive a propagação do Evangelho, assim como é o inglês hoje, O inglês hoje é uma língua universal. Se você quer transitar nos espaços hoje de negócios, de conhecimento, de ir para outros países, é fundamental você falar a língua inglesa. Assim acontecia também nesse período dos gregos, a helenização, A filosofia grega também traz um aspecto muito importante. Por quê? Porque os filósofos gregos desmascaram as falsas ideias religiosas daquela época. Eles ensinaram muitas coisas importantes, entre elas, a realidade não era temporal, ou seja, as coisas verdadeiramente importantes não eram daqui, e nem material, ou seja, não adianta se apegar às coisas que eram materiais, porque você não iria ficar com elas a partir do momento que você morresse, Começou a se discutir que existia uma vida para além das coisas terrenas, e tudo isso vai ser repercutido na vida de Jesus. Jesus vai consolidar essa ideia que os filósofos também discutiram. As pessoas às vezes têm um certo distanciamento, um certo medo da filosofia, mas a filosofia tem uma contribuição muito importante. E há uma forte distinção também desse discurso filosófico dos gregos, sobre essa questão do bem e do mal, e Jesus Cristo vai deixar claro isso no seu discurso, sobre o certo e do errado, o aspecto ético, o aspecto da moralidade, que Jesus vai trabalhar muito no seu discurso e vai ensinar muito àqueles que caminharam com ele. Tá bom? E há também o enfraquecimento do politeísmo e do misticismo através da racionalidade. Haviam muitas religiões, haviam muitos deuses, e aí eles vão contribuir muito com isso, porque a mensagem de Cristo seria auxiliada, porque Jesus ia trazer uma mensagem que era monoteísta, de que existia só um Deus, que Ele era o próprio Deus, e existiam muitos deuses. Então ele vai vir para destruir todo esse conceito que tinha de politeísmo, tá? Então essa perspectiva espiritual vai contribuir muito, porque há uma racionalidade, as pessoas vão também agora pensar melhor e através da razão encontrar resposta para aquilo que eles precisam. Jesus trabalha muito também esse aspecto da razão para que as pessoas compreendam o discurso que ele trazia. Então, sob o domínio dos gregos, através de Alexandre o Grande, o que é que aconteceu, pastor Demétrios, de importante? Primeiro, em apenas 13 anos, Alexandre o Grande conquistou o império da Pérsia, da Grécia até a Índia, do sul da Rússia ao norte da África. Ele foi considerado o maior governante da história. E ele fundou uma importante cidade, que era a cidade de Alexandria. Então, você vai ver que Alexandre o Grande se tornou uma figura histórica muito representativa. Ele melhorou o nível de vida
e eficiência administrativa, que agora era centrado no urbano, que era muito mais no sentido rural, como também acontece hoje, né? A maioria das coisas acontecem hoje nesse modelo urbano. Poucas são as pessoas que moram nos sítios, né, nas fazendas, porque as pessoas entendem que o que acontece de produtivo, de criativo, acontece nas cidades grandes, né, nos grandes cenários políticos, acontecem nesses lugares que são centrais para o desenvolvimento de muita coisa, tá? Facilitou também a comunicação em massa, fazendo com que as notícias chegassem mais rápido ao seu destino, facilitando a divulgação do Evangelho. Você vê que quando Jesus chega nesse tempo, e você nota pelo estudo das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, que as notícias chegam, quando Jesus chega em determinada cidade, muitas pessoas já sabiam do que ele andava fazendo, dos seus milagres, do seu discurso, das suas curas, e as pessoas iam atrás de Jesus exatamente porque as notícias já tinham chegado. Antigamente era muito mais difícil dessa notícia ser propagada. E aconteceu também a helenização, ou seja, cultura e influência grega, o que fez muitos judeus desobedecerem à lei. Hoje seria chamado de secularização, ou seja, uma mistura de tudo, né? Uma mistura do mundo com as coisas de Deus. A nossa igreja hoje, chamada evangélica no Brasil, está uma mistura de tudo isso, né? Ou seja, a igreja ela está secularizada, né? Ela perdeu o sentido do sagrado. Então tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é da cultura do mundo, hoje invadiu os nossos arraiais, as nossas igrejas, e nós estamos muito parecidos com as pessoas do mundo. Então aconteceu já isso no passado, isso não é coisa da agora. Alexandre o Grande helenizou, trouxe a cultura grega, e aí os judeus começaram a absorver essa cultura e começaram a abrir mão de muitos aspectos da lei. Hoje nós fazemos do mesmo jeito, por conta de obedecer essa cultura secularizada desse mundo pós-moderno. Nós começamos a dizer, não tem nada a ver, relativizamos muita coisa, e aí o mundo entrou na nossa igreja e nós estamos muito mais parecidos com o mundo pós-moderno do que o universo da palavra de Deus. As vestimentas com símbolos idólatras, competições com corpos atléticos e nus, e o teatro grego influenciava muito os judeus do mesmo jeito que hoje. A música, as roupas, a forma de se comportar, todo esse universo da cultura pós-moderna, ela está instalada nas nossas igrejas, e as nossas crianças, os nossos filhos estão copiando esse modelo. E a gente precisa ter muito cuidado como isso acontece, tá bom? Muito cuidado, isso é sério demais. A gente deixou de viver uma vida santa para viver uma vida mundana, e a gente viu que a igreja está se perdendo em meio à pós-modernidade, à secularização. E aí o que é que acontece agora? O período dos Macabeus. Com a morte de Alexandre, o grande império ficou dividido em duas dinastias, porque não havia nenhum líder que tivesse assumido. Então se dividiu politicamente em duas dinastias, os Seleucos e os Ptolomeus, que eram duas famílias, digamos assim, que comandavam aquela época. Então, sob o domínio dos Ptolomeus, Israel viveu um tempo de paz e liberdade. Surge nesse período os cobradores de impostos. Aí a gente lembra de Mateus, de Zaqueus, homens que se converteram depois do discurso de Jesus Cristo, mas entra a figura dos cobradores de impostos, e aí entra um período pesado, muito parecido com hoje, de muitos impostos sendo cobrados e um peso muito grande que era exercido sobre o povo de Deus. Mas o povo de Deus vivia sob uma certa paz, sob uma certa liberdade de culto, sem nenhum problema, tá? Então, sob o domínio dos Seleucidas, Antíoco III conquistou e opôs Israel, mas mantinha boas relações, mesmo cobrando altos impostos. Então não teve muita dificuldade. Mas só que aí vai acontecer algumas coisas muito complicadas aqui, e aí começa um período de perseguição, de lutas, de muitas mortes, de muitas guerras aqui, um período muito triste para a história do povo de Israel. Então a situação ficou tensa quando os judeus fiéis, chamados de racidistas, ou piedosos, começaram a combater o helenismo, porque essa secularização, essa mundanização, começou a ser combatida por esses que buscavam uma vida de santidade. Então Antíoco Epifânio se levanta contra os judeus e começa uma perseguição sem precedentes na história. Muitos judeus são mortos nesse período, porque eles começam a combater essa cultura de encontro ao Estado, de encontro a todos eles, e aí uma disputa muito séria com muitas mortes, tá? Então o que é que acontece por conta disso? Antíoco invade o templo e leva o equivalente a milhões de dólares em moedas e objetos sagrados,
incendiou partes da cidade e matou muitos judeus no sábado, o que era muito mais doloroso. Isso porque surgiu a notícia de que ele havia morrido numa guerra e os judeus foram comemorar, fizeram uma festa muito grande por conta da sua morte. E aí quando ele fica sabendo disso e volta, e aí começa esse período de perseguição. E aí então decretou que os símbolos do judaísmo como ilegais e renomeou o templo para os Zeus Olímpicos, ou seja, o templo de Israel agora era o templo dos Zeus Olímpicos. Olha que provocação, instalando um altar pagão dentro do templo e sacrificando porcos, né? Que era um animal que era considerado impuro para os judeus. Então ele começou um período de provocação muito grande. Proibiu a circuncisão, né? Que era uma coisa muito importante, né? Que mostrava verdadeiramente que você era um judeu. A guarda do sábado, né? Isso foi proibição mesmo. E a leitura da Torá, como o Estado tem feito hoje, né? Pode se preparar a Igreja de Deus. O Estado vai interferir muito nas questões religiosas no nosso país. Por enquanto, nós ainda somos uma igreja livre, enfraquecida, incompetente no que faz, né? Muito triste no seu comportamento, certo? Inoperante, na maioria das vezes, com relação às coisas do mundo, e hoje nós estamos pagando um preço muito grande por conta também da desobediência a Deus. Tá? Não é só por conta do Estado, não. Nós resolvemos desobedecer e o Estado hoje está interferindo em muitas questões que dizem respeito à igreja. Então também aparece a figura de Judas Macabeus, né, chamado de um martelador, que com um grupo de judeus rebeldes começam a realizar ataques surpresas e matando vários soldados sírios. Ou seja, eles começam a montar pequenos grupos, um pequeno exército, e aí começam a matar, fazer pequenas lutas, né, matando pequenos grupos, sendo bem estratégicos, e aí vai acontecer uma coisa muito boa. Em 164 a.C., Judas toma o templo e purifica o santuário. Eles conseguem matar muitos soldados e eles retomam o templo, purificam o templo, e aí até hoje os judeus inclusive celebram a chamada de festa da dedicação. Então nessa época o ódio entre judeus e gentios se intensifica muito por conta de todos esses elementos que acontecem. Tudo isso aí está acontecendo, né? Está sendo preparada a chegada, né, a vinda de Jesus Cristo. Muitas coisas aconteceram. E aí também temos aqui para a gente pensar a influência religiosa dos judeus. Ou seja, qual a influência para essa questão do discurso de Jesus Cristo quando ele chega? Primeiro, o judaísmo estava solidamente vinculado ao Deus único, que é a questão do monoteísmo que vai corroborar com o discurso de Jesus, que ele falou por meio da lei de Moisés e dos profetas. Então, não havia um distanciamento entre o discurso dos judeus e o discurso de Jesus no tocante ao monoteísmo, à existência de um único Deus. O Antigo Testamento também é muito importante, pois é o alicerce fundamental do cristianismo, né? Porque ele está no Antigo Testamento, com seus ensinos morais e as suas profecias acerca de Jesus Cristo. Aquilo que era cerimonial vai deixar de existir com Cristo, mas aquilo que é moral permanece. Então é a base, até porque Jesus Cristo cita constantemente o Antigo Testamento no seu ministério. Então o que era importante para Jesus Cristo continua também sendo importante para cada um de nós. Não vamos abandonar o Antigo Testamento, mas entender que ali é um modelo que a gente precisa seguir nos aspectos morais e nos ensinamentos que a gente pode trazer para nós e para os nossos filhos, tá bom? O sistema ético também dos judeus, muito importante. Diferentemente da ética prevalecente na Grécia, né, na época de Alexandre, os judeus não consideravam que o pecado fosse apenas um fracasso moral externo, mas a violação da vontade de Deus. Ou seja, eles entendem que não era só uma questão ética, não era só um erro de comportamento, né, do nosso dia a dia, mas era uma violação da vontade de Deus. Quando nós errávamos, nós estávamos pecando, nós estávamos indo contra a vontade de Deus e contra a sua santidade, tá bom? Outras influências também importantes. As sinagogas, né? Para os judeus, o lugar certo para adorar era o templo. Mas no tempo do cativeiro babilônico, as sinagogas se tornaram lugar de adoração, dando início à doutrina que Deus pode ser adorado em todo lugar, né? Porque havia a cultura de que Deus só poderia ser adorado no templo, como é hoje também, né? A gente tem um pouquinho disso ainda, apesar de tantos anos, a gente acha que Deus só pode ser cultuado, né, no espaço do templo, como se existisse algo místico, algo mágico, como se Deus só falasse conosco e as coisas só acontecessem no espaço do templo, né? Mas não é verdade. Acontece na sinagoga, acontece na nossa casa, acontece na nossa faculdade, acontece onde nós estamos como influência para o mundo, tá? Não é só na igreja não, viu? Afinal de contas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro
de nós. Tá? Isso era uma ideia do Antigo Testamento que precisa acabar, mas que ainda não acabou. Outra coisa também importante, né? A esperança messiânica. O judaísmo, embora não tenha reconhecido a Cristo, acreditava vigorosamente na vinda do Messias que estabeleceria justiça sobre a terra. Tudo isso acontece, só que eles não acreditam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, porque o discurso de Jesus era um discurso de paz, de oferecer a outra face, e eles acreditavam que Jesus, sendo filho de Davi, né, o Ben Davi, seria aquele que viria para destruir o Império Romano, porque Davi era um guerreiro, que Davi combateu, que Davi destruiu todos aqueles inimigos seus. Jesus viria para fazer isso. Mas como Jesus veio com um discurso de paz, de perdão, de reconciliação, eles não entendem a figura de Jesus como a figura do Messias. Outra coisa importante, a filosofia da história. Para os judeus, a história tem significado. Para eles, o soberano Deus triunfará na história a despeito da falha humana, trazendo a era duradoura e o triunfo eterno. Esse é o discurso do Novo Testamento. Jesus vai trazer esse mesmo discurso. Ele chega ali, ele morre por mim, por você, ressuscita ao terceiro dia, mostrando que o pecado não tem um fim em si mesmo. Não é o pecado que vai destruir, é a escolha que nós vamos fazer a respeito de continuar ou não nesse pecado. E através da morte de Cristo e da sua ressurreição, agora nós temos acesso a essa eternidade, né? Se nós aceitarmos essa graça maravilhosa que o Filho de Deus nos permite acessar. Então, quais as reflexões necessárias a partir dessa influência religiosa dos judeus? Da mesma forma que os gregos e os persas contribuíram historicamente e culturalmente, o judaísmo colaborou também de forma decisiva com o Antigo Testamento, ou seja, contando a história do povo de Deus, com a lei, que é um sistema ético, um sistema moral que traz coisas muito importantes para a gente pensar, e os profetas, que anteciparam a história do Messias, né, e a esperança da vida de Cristo. Então tem um papel fundamental o judaísmo. A gente não vai desconsiderar, muito pelo contrário. Até porque Jesus nasceu, né, dentro desse contexto judaico e vai trazer uma mensagem nova, né, um novo testamento a partir disso aí. E os profetas também, como eu disse inicialmente, trouxeram muitas mensagens sobre o Filho de Deus, tá bom? Profecias que se cumpriram, todas elas em Cristo Jesus. Além disso, o triunfo eterno de Deus sobre tudo e todas as coisas é a base para o Novo Testamento, porque não faz sentido aceitar a Cristo, né, e viver essa nova vida se nós não tivermos a esperança de um outro lugar, da cidade santa que um dia nós iremos morar. E começaram também a aplicar a lei, a Torá, a cada área da vida. Como eu disse a você, interpretação e aplicação, coisa que nós precisamos fazer. Tá bom? E para nós aqui caminharmos para o final, nós vamos falar das influências do Império Romano, que houve muitas colaborações também do Império Romano para esse tempo oportuno da vida de Jesus Cristo. Primeiro, a cidadania romana. Os romanos desenvolveram um sentido de unidade e pertencimento que serviu de luz para a agregação do povo de Deus. Além disso, a cidadania romana possibilitava a circulação do povo de Deus em todo o império, facilitando a pregação da palavra. Paulo vai usar muito disso. Paulo era um cidadão romano, apesar de judeu. Então ele circulava em todos os lugares, evangelizando, trazendo a mensagem de Cristo após a sua ressurreição. Então essa cidadania romana foi de fundamental importância para que o povo transitasse livremente e pregasse o evangelho de Cristo. A paz romana também, né? Além da cidadania que dava o direito legal de livre circulação, o exército romano garantia a paz e a segurança nas estradas, que antes eram de um perigo muito grande. Então, como Roma passou a dominar tudo, ele passou também a trazer mais segurança. Então, eles poderiam caminhar evangelizando e pregando a mensagem de Cristo, tá bom? Então, as viagens se tornaram seguras e muito mais práticas da gente poder pregar o evangelho, tá? Outra coisa também, o sistema de estradas. Eram feitas de estrutura, né, que duravam séculos. Ainda hoje existem algumas dessas vias, né, que naquela época Jesus caminhava e o povo de Deus caminhava pregando o evangelho. Tá certo? Isso ajudava no comércio, isso ajudava os exércitos e ajudava também na pregação do evangelho e nas muitas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. O exército romano também é muito importante aqui. Roma recebia como soldados os homens das áreas conquistadas, fazendo deles soldados romanos. Isso ajudou a propagar a mensagem do cristianismo dentro do próprio exército, porque muitos judeus também se alistavam e participavam do exército romano. E a partir dali, pregavam o evangelho de Jesus Cristo àqueles que eram convertidos, tá bom? E até a tolerância religiosa também foi muito importante, porque os romanos permitiam que os povos conquistados mantivessem os seus cultos. Então não tinha problema nenhum com essa questão de cultuar
desde que não provocassem ou não perturbassem a paz romana, tá bom? Então, é diante de todo esse contexto, diante de todos esses acontecimentos, que Jesus aparece. Você vê que é um período exato, um período oportuno, um período histórico monumental para que Jesus viesse, surgisse, né? Com todos esses acontecimentos, Jesus estava pronto para vir e anunciar o seu evangelho, tá bom? E eu queria deixar para você uma pergunta para você responder aí em casa, né? Como a gente está vivendo esse tempo diferenciado, você pode refletir aí em casa com a sua família e encontrar as respostas, tá bom? Então leia o capítulo de Atos 22 e você pode explicar aí, discutir em casa, quais as questões fundamentais que nós podemos extrair desse texto e que estão relacionados com a nossa aula de hoje. Leia esse capítulo que você vai ver que muita coisa que a gente pensou e refletiu junto, a gente pode pensar a partir desse texto, tá bom? Então vou finalizando aqui essa aula, né? Semana que vem nós teremos a nossa próxima aula e você está convidado a participar junto conosco. A nossa próxima aula tem como título Panorama dos Livros do Novo Testamento. A gente vai fazer um panorama de todos os livros do Novo Testamento, trazendo a importância deles, o seu conteúdo, né? Tudo aquilo que diz respeito a nós, à igreja e ao povo de Deus espalhado em toda a face da terra, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida e que você possa aproveitar e internalizar todos esses conteúdos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.